E o que seria essa decomposição em valores singulares? Vocês se lembram lá de álgebra linear que para matrizes quadradas, usualmente nós utilizamos o determinante, os autovalores e autovetores para fazer análise das propriedades das matrizes. Só que no caso de matrizes que são retangulares, por exemplo, nós não temos a noção de determinante, autovalores e autovetores. Isso só é definido para matrizes quadradas. Sendo assim, o que nós podemos fazer é utilizar uma generalização, que nada mais é do que a própria decomposição em valores singulares. E no nosso caso aqui, em robótica de manipulação, a decomposição em valores singulares, que usualmente nós vamos chamar de SVD, da sigla em inglês de Singular Value Decomposition, tem um papel fundamental. Essa decomposição é utilizada na análise de manipulabilidade, ou seja, é a partir dela que a gente consegue ver o que o robô pode fazer de fato. É a partir dessa análise que a gente vê, por exemplo, quais são as velocidades que são factíveis lá no efetuador, por exemplo. E também, que é o caso que nós vamos abordar agora, para a implementação da pseudo-inversa generalizada. E também, para a gente usar o que a gente chama de pseudo-inversa robusta, que eu vou falar para vocês um pouco mais quando nós chegarmos lá na parte de singularidades. Por enquanto, eu vou mostrar para vocês só como é que nós calculamos a pseudo-inversa generalizada. E depois, lá na frente, eu vou mostrar como que a gente pode fazer para deixá-la robusta em relação às singularidades. A decomposição em valores singulares é extremamente importante porque ela garante que, dada uma matriz J arbitrária de dimensão m por n, onde m e n podem assumir quaisquer valores, ela sempre pode ser decomposta nesse produto aqui, onde eu tenho as matrizes U, tenho essa matriz com esse formato aqui, onde eu sempre tenho uma matriz S desse tipo e, potencialmente, eu tenho esses blocos de zero, e a matriz V. A matriz U é uma matriz ortogonal de dimensão m por n, V é uma matriz ortogonal de dimensão n, e S é uma matriz R por R, que é diagonal e contém os chamados valores singulares da matriz J. E R é justamente o posto da matriz. Então, observem aqui algumas coisas que você já tem que notar. A matriz U e a matriz V, sendo matrizes ortogonais, elas têm como inversa as suas transpostas. Então, U vezes U transposta é igual a U transposta vezes U, que é igual à identidade. E a mesma coisa aqui para a matriz V. Essa matriz é uma matriz diagonal. Então, essa matriz toda aqui também é uma matriz que vai ser diagonal. Mas não necessariamente todos os elementos da diagonal principal são diferentes de zero, porque nós temos esse bloco de zeros aqui. Mas só elementos na diagonal principal que podem ser diferentes de zero. Todos os outros são iguais a zero. Além disso, essa matriz S tem exatamente a dimensão do posto de J. Então a gente vai explorar essa propriedade também. E em mais detalhes, a matriz S é escrita como uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são dados por σ1 até σr, ou seja, nós temos R elementos aqui, onde σ1 maior ou igual que σ2, que é maior ou igual que σi, que é maior ou igual que σr, onde σr é maior do que zero. Ou seja, essa matriz S é uma matriz diagonal, cujos elementos são estritamente positivos. Então não tem nenhum elemento aqui que é negativo, nem zero. Nós só temos valores positivos aqui. Além disso, os valores singulares nada mais são que a raiz quadrada dos autovalores não nulos da matriz J vezes transposta de J. Nós, mais à frente, quando estivermos trabalhando lá com a parte de singularidades, eu vou mostrar como que a gente faz para encontrar esses autovalores e esses valores singulares aqui.
Por enquanto, o que vocês precisam saber é só que essa decomposição existe e ela sempre pode ser colocada nessa forma aqui. E só para ficar claro quais são as dimensões dessas matrizes aqui, então aqui nós temos dimensão R por R. Essa matriz aqui é uma matriz M por M. Então significa que eu tenho que ter M linhas aqui, né? Para que essa multiplicação seja definida. Então quando eu tenho R por R, significa que esse bloco aqui tem R colunas. E nós temos aqui R linhas mais M menos R linhas. Ou seja, aqui nós temos exatamente M linhas. Fazemos a mesma análise aqui para as colunas, né? Então, como essa daqui é uma matriz R por R, nós temos aqui R linhas. Então, quando eu faço R linhas mais M menos R linhas, novamente, eu tenho a dimensão corretinha aqui. Então, esse bloco aqui tem M linhas. Agora, em termos de colunas, quando eu pego essas colunas e somo com essas colunas, eu tenho que ter exatamente N, né? Ou seja, no total aqui eu tenho que ter N colunas, para que essa multiplicação aqui com a matriz V, que é uma matriz N por N, seja definida. E de fato, se eu faço R, que é o número de colunas aqui, mais N menos R, que é o número de colunas desse bloco aqui, então eu tenho R mais N menos R dá N. Ou seja, a soma total aqui de colunas é exatamente igual a N. Tá? E aí, claro, para que o número de linhas aqui desse bloco seja igual a M e o número de colunas aqui seja igual a N menos R, então eu tenho esse bloco aqui com M menos R linhas e N menos R colunas. Então notem que a existência desse bloco de zeros ou desse bloco de zeros está condicionada à dimensão de R. Então tem situações, dependendo do valor de R, pode ser que eu não tenha esse bloco aqui e eu não tenha esse bloco aqui. Vamos ver isso com calma um pouco mais à frente. Vamos agora fazer a definição da pseudo-inversa generalizada a partir da decomposição SVD. Seja a matriz J dada pelo produto dessas três matrizes, que vem lá da decomposição em valores singulares. Então a pseudo-inversa de J é definida como essa matriz aqui, onde eu simplesmente passei esse V transposto para cá, só que agora eu tenho o V. Aqui nós temos a inversa de S, e aqui nós mudamos os blocos de zero para que eles tenham as dimensões apropriadas, e o U, que estava aqui à esquerda, passa para a direita, transpondo. Dá para mostrar por cálculo direto que a matriz pseudo-inversa de J possui aquelas 4 propriedades que definem a pseudo-inversa de Moore-Penrose. Vou deixar como exercício para casa que vocês mostrem isso daqui. É um cálculo direto, porém importante. Tá? Então eu recomendo fortemente que vocês os façam. Tá? Não simplesmente acreditem nesse resultado. É importante que vocês mostrem isso. Além disso, como a matriz S é uma matriz diagonal cujos elementos são todos estritamente positivos, essa matriz claramente tem um determinante diferente de zero, portanto ela é invertível. Então essa inversa aqui sempre existe. E todas aquelas matrizes que nós vimos anteriormente, nada mais são que casos particulares dessa pseudo-inversa generalizada, né? Usando decomposições em valores singulares. Por exemplo, se nós considerarmos a matriz J desse jeito aqui, só que se nós temos que N seja maior do que M e M igual a R, significa então que nós temos mais colunas do que linhas, só que o posto de linha dessa matriz é igual ao seu número de linhas. Portanto, ela tem posto de linha pleno. Né? Então, nesse caso, o que nós temos é que M é exatamente igual a R, e, portanto, M menos R, sendo M igual a R, nos dá zero. Significa, então, que esse bloco aqui não existe. E a nossa decomposição em valores singulares se resume a isso daqui. Sendo assim, a pseudo-inversa é definida como isso daqui. Na verdade, a gente simplesmente utilizou exatamente a definição de pseudo-inversa do slide passado, só que essa pseudo-inversa, para esse caso particular, se resume a isso daqui.
E é direto mostrar que J vezes pseudo-inversa de J nos dá exatamente a identidade, né? Então, para isso, você só tem que utilizar o fato de que V e U são matrizes ortogonais e, portanto, as suas inversas são nada mais, nada menos do que as suas transpostas, né? A multiplicação disso daqui por isso daqui nos dá a identidade, e com isso, então, é direto mostrar que J vezes pseudo-inversa de J dá a identidade aqui. Ou seja, nós encontramos a pseudo-inversa à direita como um caso particular daquela pseudo-inversa generalizada. Fazemos algo análogo para a pseudo-inversa à esquerda. Então, assumam que M seja maior do que N, ou seja, essa matriz tem mais linhas do que colunas, só que o posto dessa matriz é exatamente igual ao número de colunas, e, portanto, a gente diz que ela tem posto coluna pleno. Sabemos que, nesse caso, a pseudo-inversa à esquerda existe. E aqui, novamente, como N é igual a R, então nós temos 0 colunas aqui. Significa que esse bloco todo, então, não existe. Então, essa matriz toda se resume somente a esse bloco aqui. Sendo assim, como ela se resume a esse bloco, quando nós fazemos a pseudo-inversa, né, então lembre-se, esse V transposto vem para a esquerda, só que sem estar transposto. Essa matriz aqui agora vai ser S menos 1, e aqui é o bloco de zeros. E U passa aqui para a direita, transpondo. Se nós pegarmos isso daqui e multiplicarmos essa matriz J pela direita, ou seja, fazemos pseudo-inversa de J vezes J, onde J é dado por isso aqui e pseudo-inversa de J é dado por isso daqui, então, naturalmente, nós vamos ter a identidade. Isso é fácil de mostrar, é igual ao cálculo que fizemos aqui para a pseudo-inversa à direita. Novamente, mostramos assim que a pseudo-inversa à esquerda é um caso particular daquela pseudo-inversa generalizada. E o último caso, que é quando M igual a N e, portanto, a matriz é quadrada de posto R, né, nós temos uma matriz invertível. Então, nesse caso aqui, se nós olharmos as dimensões desse bloco aqui e desse bloco, então aqui nós temos M menos R, só que M igual a R, então nós temos R menos R, 0. Não tem nenhuma linha aqui, nesse bloco, né? Então significa que esse bloco não existe. E a mesma coisa aqui, como nós temos nesse bloco N menos R colunas, então R menos R nos dá 0, então significa que não tem nenhuma coluna aqui nesse bloco. Então, este bloco e este bloco, no final das contas, não existem. E essa matriz aqui se resume a essa daqui. Né? A sua pseudo-inversa é dada por isso daqui, e isso daqui é exatamente igual à inversa. E por quê? Porque se eu pego J e multiplico por pseudo-inversa de J, eu tenho a identidade, e se eu pego J e pré-multiplico pela pseudo-inversa de J, eu também tenho a identidade. Tá? Ou seja, quando eu multiplico pela direita e pela esquerda, em ambos os casos eu tenho identidade, então, no final das contas, essa pseudo-inversa se resume à inversa. E com isso, nós temos, então, todo o ferramental que a gente precisa para fazer controle cinemático, que é o que nós veremos a seguir, e também análise de singularidade do nosso robô.